Eu gostaria de começar então essa nossa conversa, né? É, que você pudesse, primeiro, falar sobre o que é o globalismo, né? Muitas pessoas ouvem, né, sobre globalismo e muitos acham que ainda, né, há muita teoria da conspiração, aquela história toda, mas a partir dos acontecimentos drásticos de 2020, a gente começou a perceber que muita coisa que era meio simulado, que era meio camuflado, que era assim, né? Agora parece que ficou escancarado e toda uma agenda que há muito tempo já vem sendo gestada, há décadas, né? Parece que agora encontrou condições propícias e meios tecnológicos possantes para ser executada com mais celeridade, a partir de uma instrumentalização, né? Parece que está havendo uma instrumentalização da pandemia, do novo coronavírus, que escancarou de uma forma assim, sem precedentes na história da humanidade, um controle, né, sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas, impondo um, entre aspas, novo normal, né, antinatural, desumano, anticristão em muitos aspectos, tendo em vista que o cristianismo, há séculos, sempre defendeu a dignidade da pessoa humana, né, e tudo isso que está acontecendo, a gente sabia, né, a gente que vem estudando já sabia que a coisa caminhava para uma situação como essa que nós estamos vivendo, mas fomos tomados de surpresa pela velocidade com que tais acontecimentos tomou o mundo todo, né? Por conta dessa crise sanitária, que ainda está em estudo sobre a sua origem, né? Sobre o que está por trás de tudo isso, mas o fato é que a crise sanitária está aí, né? O novo coronavírus é um fato. As medidas tomadas parece que foram, muitas delas, desproporcionais, e está aí, né? Nós estamos vivendo essa problemática, essa situação inusitada, e se agiganta esse poder global com uma agenda que, como disse, há décadas vem sendo gestada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, desde os anos 60, ou a partir da sua ótica, desde quando, passando depois pelas conferências internacionais dos anos 90, e agora, a partir de 2020, 10 anos antes da agenda, 10 anos antes da agenda 2030, a impressão que se tem é que essa agenda 2030 está sendo imposta, está sendo executada como que precipitadamente, quer dizer, tipo, antecipando uma velocidade que até então tem chocado a todos nós, e sem saber, né, das consequências imprevisíveis de tudo isso que está acontecendo. Então, eu gostaria que você pudesse, então, começar nessa nossa conversa, conceituando o globalismo, falando dessa agenda, como surgiu, e se essa impressão de que ela está sendo executada seriamente a partir dos acontecimentos desse ano é apenas uma impressão ou é fato? Bom, vou começar pelo fim, aí é fato, e depois a gente vai chegar a esse ponto. Bom, eu considero que um dos mais graves problemas da ausência de informações a respeito de processos políticos mais complexos é que as pessoas tendem a generalizar e simplificar o conceito. E isso causa uma série de confusões, entre elas a confusão entre globalismo e globalização, né? Que são, apesar de conceitos que muitas vezes estão atrelados, são fenômenos distintos, né? Então, eu considero a globalização um fenômeno natural e espontâneo de troca de mercadorias e serviços, ou venda de mercadorias e serviços, que acontece desde a antiguidade. Desde que houve o primeiro grupo humano fazendo troca de mercadoria com outro, lá na Mesopotâmia ainda, já era uma globalização. Então, eu até brinco, eu costumo dizer que a globalização começou com a domesticação do camelo. Quando domesticaram o camelo, já começou. Porque aí o pessoal da Mesopotâmia ia até onde hoje é o Irã, na Pérsia, trocar mercadoria. Um não tinha madeira, o outro tinha muita madeira e não tinha pedra. Então já tinha esse processo espontâneo de trocas mercantis, trocas de mercadorias entre os povos. Então a globalização, ela tem altos e baixos ao longo da história, mas ela sempre existiu, né? Ela vai acelerar muito depois do período das grandes navegações, né, da descoberta da América, mas ela sempre existiu, a globalização. Agora, o globalismo não. O globalismo, ele não é espontâneo. Ele é uma ideia de criar um ambiente, inicialmente um ambiente de governança global,
que permita, num futuro próximo, implantar uma autoridade mundial de fato. Então, primeiro ele cria as mentalidades para que as pessoas passem a achar que tudo que é global é melhor do que local, tudo que é mundial, eles colocam na nossa cabeça, desde que a gente é criança, que é melhor do que o regional, do que o... E foram colocando de forma sutil e às vezes bem escrachada essa ideia de que um organismo internacional, em primeiro lugar, ele não tem interesse político. Eles querem que a gente acredite nisso, que é algo extremamente técnico, extremamente científico e que pensa apenas nessa construção dessa aldeia global, né? E esse processo de ideia do globalistas, eu sei que ela já existia, o desejo por controlar o mundo conhecido existe desde o imperador de Sargão, de 2.500 anos antes de Cristo. Mas todos os grandes impérios tentaram isso, controlar o mundo conhecido. Não existiam possibilidades. Primeiro que quanto maior ficava o império, mais difícil ficava controlar essas fronteiras, né? Então, normalmente, os impérios começavam a desmoronar depois de crescer demais, exatamente por esse problema de logística, de proteção e de controle de recursos. Então, com a chegada do século XVIII, a gente já tinha passado pelas as navegações, a reforma protestante, que descentralizou o debate público, o surgimento das primeiras redes bancárias, que você começa... Eles assimilaram um conhecimento já dos templários e dos viajantes islâmicos, que era uma espécie de cheque, né? Você deixava o ouro ou a prata em um lugar e retirava em outro lugar, apenas com um documento que garantia esse crédito. Mas não era eram empresas. No final do século XVII, no início do século XVIII, começam a surgir essas redes inicialmente familiares, onde vários irmãos, como a mais famosa delas, a família Rothschild, coloca um irmão em cada ponto importante da Europa e começa-se a fazer esse traslado aí de recursos, né? Sem correr muitos riscos. Então, o globalismo, na minha opinião, do jeito que eu utilizo esse termo, é um processo não espontâneo, planejado, que teve origem nas sociedades iniciáticas que começam a surgir no século XVIII e, de certa forma, se colocando como herdeiras de tradições herméticas antigas, mas surge ali nessas sociedades que derivaram dessa descentralização causada pela Reforma Protestante. Então, inicialmente, eram sociedades anticatólicas, né, anticlericais, antipapistas, e depois se tornam anticristãs mesmo, ainda antes do final do século XVIII. Então, eu identifico, nesse período, que vai do começo do século XVIII até agora, 5 ciclos que funcionam como marcos desse desenvolvimento. Eu chamo o primeiro ciclo de ciclo das ideias, onde surgem essas ideias, né? Elas são ideias mais elaboradas do que aqueles simples desejos dispersos dos imperadores antigos. Surge também a ideia de substituição das monarquias, que eram, então, os sistemas mais usados na época, por uma república, e por uma república universal, e que usavam, inclusive, o termo república, a expressão república maçônica universal, porque tem a ver com o maçonismo, não apenas só com a maçonaria, mas com esse método iniciático de convite, de ritual, de segredo, o que eu chamo de maçonismo. É isso que todas as sociedades iniciáticas, ou sociedades secretas, ou mesmo sociedades discretas, essa é a prática. O modus operandi deles é esse. É uma espécie de maçonismo, aí, entre aspas. E a globalização, então, algo comercial, o globalismo, algo político. Então, que surge como ideia o primeiro ciclo, no início do século XVIII, o segundo ciclo, onde surge o método, que é a adaptação, a transposição da dialética hegeliana de tese e antítese para controlar a síntese. Surge isso no século XIX. Eu penso 2 momentos, 2 fenômenos políticos que eu julgo os mais importantes para a formação desse método, que é o lançamento do Manifesto Comunista em 1848, por Marx e Engels, que, na verdade, não era um trabalho autoral, mas ele foi uma encomenda
da Liga dos Justos, que era uma sociedade paramaçônica, e depois, em 1884, surge a Sociedade Fabiana. Então, esse modelo de implantação vai ser repetido dali em diante. Como hoje nós vemos o bipartidarismo, as ideias revolucionárias que levam ao mesmo caminho, mas levam ao mesmo fim. Né? São dois caminhos que levam ao mesmo fim, mas em velocidades diferentes, né? Como o movimento revolucionário marxista e um movimento revolucionário da social-democracia, que também são revolucionários, no entanto, eles têm menos pressa. Né? Por isso que a Sociedade Fabiana usa deu nome em homenagem ao general Fábio Maximus, que foi um cônsul romano que venceu o Aníbal o Aniquilador, lá o líder dos cartaginenses, usando a paciência, né, como arma. Então, nesse sentido, surge o método, então, um mais acelerado e outro mais devagar. A gente vai ver isso se repetir em Partido Republicano e Democrata, em PT e PSDB, Partido Trabalhista e Partido Conservador. A gente vai ver isso no mundo inteiro, esse bipartidarismo que é tirado das ideias do Hegel, que, por sua vez, já era uma adaptação de um conceito espiritual dos dois caminhos da Cabala, e que infiltrou todo o misticismo e todo o esoterismo de lá para cá, desde a Idade Média, principalmente ali, teve origem ali na Península Ibérica, principalmente, esse reaparecimento daquela mística que, então, passa a ter o nome de Cabala, uma mística que já existia desde o tempo de Moisés. Que outro dia a gente pode falar sobre isso, que é algo que eu estou estudando agora. Então, depois vem o terceiro ciclo, o ciclo dos instrumentos, quando surgem as fundações bilionárias, o Federal Reserve, os think tanks, e quando surge, de fato, o primeiro órgão internacional, que é a Liga das Nações, que vai ser a precursora da ONU. E daqui a pouco a gente vai voltar a ela, porque é ali também que surge a OMS. No início, como uma secretaria da Liga das Nações, e depois da Segunda Guerra Mundial, ela se torna a ONU, né? Ela virou a ONU e mudou, assim como o poder, após a Segunda Guerra, mudou, atravessou o oceano, a Liga das Nações começa na França e depois a ONU vai para Nova York. Então é nítido a mudança dos pivôs aí que determinavam o poder. E surge nessa época também, nesse terceiro ciclo dos instrumentos, a ideia dos think tanks, que vai surgir como a Chatham House, que é a que dá uma espécie de modelo do que viriam a ser os think tanks depois, que é da Inglaterra, né, em Londres, e depois, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, sai o CFR, e é desses dois think tanks, Chatham House e CFR, que é o Conselho das Relações Exteriores, uma iniciativa da família Rockefeller em parceria com uma série de outras pessoas que querem esse governo mundial, e de lá formam todos os demais instrumentos que, desde o início do século XX, estão infiltrando totalmente as várias camadas da nossa sociedade. Né? E aí vai vir, depois da Segunda Guerra Mundial, a infiltração de fato, que é a proliferação desses instrumentos e o surgimento de outros organismos que passam a não apenas sugerir, mas atropelar, se sobrepor às soberanias nacionais. Então, essa é a definição que e eu acho que nós estamos no 5º ciclo, que é a transição. A gente pode falar isso mais lá adiante. Mas esses 5 ciclos explicam como chegamos onde estamos. Né? E tendo uma aceleração brutal após a Segunda Guerra Mundial, porque é quando esses instrumentos já estavam posicionados. Quando eu uso a expressão nova ordem mundial, eu não estou usando essa expressão como se fosse um sinônimo de globalismo. Eu considero nova ordem mundial algo mais amplo. Eu considero nova ordem mundial a ideia, a tentativa, o desejo de criar uma nova civilização. E que, entre tantas outras mudanças, tem uma mudança de regime político que pretende criar, no início, a mentalidade globalista, depois o ambiente de governança global e, por fim, uma autoridade global, quando tudo já estiver montado. E como eu sempre digo, nova ordem mundial é muito mais abrangente que o globalismo, porque ela envolve elementos de revolução cultural que pretendem não apenas mudar o regime político, não, eles pretendem mudar a cultura para, assim, mudar o homem.
Porque assim como todos os totalitários aí do século XX, a ideia é criar um novo homem. Porque eles perceberam, com a Segunda Guerra Mundial, com os regimes que desmoronaram ali e depois foram desmoronar com o Muro de Berlim e o desmoronamento da União Soviética, eles perceberam que primeiro era preciso mudar a cultura. Não adiantava mudar só o regime político. Porque senão o que acontece? Vai ter que oprimir muita gente. Vai ter que matar e prender muita gente, como que foi o que aconteceu. Foram milhões de execuções, milhões de pessoas colocadas em gulag ou em campos de concentração, ou desapareceram, ou trabalho escravo, como a União Soviética. A gente pega as primeiras décadas da União Soviética, ela só cresceu por causa do trabalho escravo. Era um trabalho escravo. O gulag não era só para punir, ele era uma forma de... era uma saída para o problema econômico, porque era uma forma de gerar recursos sem precisar pagar a mão de obra. Mas, enfim. Então, dadas essas definições, nós vamos ver como agora tudo aquilo que vinha sendo preparado desde 1715 para 17, oficialmente 17, chegamos a esse ponto. E é por isso que a resistência a essas iniciativas totalitárias que nós estamos vendo é tão frágil, porque as pessoas já foram manipuladas a aceitar isso, né? Então, tudo isso foi sendo desenvolvido muito devagar. E todas essas iniciativas que estão sendo tiradas da gaveta agora, já estavam prontas. Só que eles precisavam da crise certa. Então, para entrar de vez no nosso assunto agora, eu gosto de deixar claro, acho que eu já fiz umas 50 lives desde que começou a doença, a pandemia, e chame como quiser. Eu nem acho necessário entrar na questão da doença em si, do seu contágio, do seu número de mortes, mortalidade, ou esses números meio absurdos, né, que não batem com os números dos anos anteriores. A gente não encontra esse acréscimo de 100 mil mortes. E também tem um outro fator, nem todo mundo que morre com o vírus morre por causa desse vírus, né? Principalmente um vírus de gripe. Então, existem uma série de areia nos olhos aí, que a gente não precisa tentar desvendar, porque basta olhar para perceber que, independente da causa, independente dos culpados, independente da estratégia, se foi planejado, se não foi, o que é inegável é que está acontecendo, desde o início, uma instrumentalização dessa pandemia para avançar os três aspectos que eu acho mais importantes e que servem para a gente entender, de fato, o que vem a ser esse processo de mudança civilizacional que a gente aqui está chamando de nova ordem mundial. Primeiro, aumento do poder do Estado, dos burocratas estatais e dos organismos internacionais. Diminuição das soberanias nacionais e dos direitos naturais dos indivíduos. E 3, concentração do poder nas mãos das grandes corporações por meio do controle e do monopólio dos mercados mais rentáveis. Esses 3 fatores são sempre visíveis em qualquer iniciativa globalista. E nós estamos vendo, como prova da instrumentalização da pandemia, que esses 3 itens estão visíveis até na superfície do panorama político. A ONU, a OMS, com cada vez mais poder, suas recomendações estão sendo seguidas como se fossem dogmas religiosos. Os burocratas dentro do país atropelando os direitos individuais e os burocratas internacionais atropelando as soberanias. E o terceiro é que, com essa crise econômica gerada por esse isolamento radical, pelo lockdown, por todo o fechamento das empresas, vai quebrar as empresas pequenas e médias e vai aumentar a participação das grandes corporações em praticamente todos os mercados, né?